missionária no Brasil e no mundo, é um tempo para a gente refletir. Hoje, se você quisesse sair para pregar o Evangelho, você não poderia mais. Muitas pessoas são chamadas por Deus, mas ficam deixando para responder depois, e depois, e depois. Ainda tem que fazer uma coisa, e mais outra, e mais outras, e tem muitas pessoas que morrem e nunca atendem ao chamado do Senhor. Queria que você pensasse nisso. Então, estamos em época de missões mundiais. E eu queria que a gente orasse neste momento, orando agora, para que Deus desperte a sua igreja, para que a sua igreja se desperte para o presente momento, e que se Deus nos conceder novamente a liberdade de ir e vir, que possamos assumir um propósito diante de Deus para não deixar nenhuma pessoa sem ouvir o Evangelho. Ou então, outra vez que acontecer coisa semelhante a esta, talvez não tenhamos mais oportunidade de ultrapassar. Vamos orar. Baixe sua cabeça, interceda juntamente comigo. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta hora te agradecer pelo dom da vida, te agradecer a Deus por tudo que nós já pudemos fazer. Te louvamos a Deus pela nossa igreja, que anualmente tem trabalhado incansavelmente, despertando o teu povo para a realidade da obra missionária. Trabalhamos, ó Deus, missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, missões locais, missões regionais. Ó Deus, mas o que fazemos ainda é muito pouco, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que temos colocado somente aquilo que tem sobrado. Migalhas temos colocado diante do teu reino. Neste momento, Senhor, não podemos fazer muita coisa, mas podemos interceder. Interceder, Pai querido, pela tua igreja, para que se desperte aqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus, que experimentaram o dom da salvação, que já receberam o teu Espírito Santo em suas vidas, ó Deus. Que cada um deixe o teu Espírito Santo ser soberano sobre suas vidas, para que o Senhor tenha toda a liberdade para nos usar como a tua igreja, como o teu povo, para levar a mensagem da salvação a todos aqueles que precisam, ó Deus. Porque os campos estão brancos para serem colhidos. Por isso, Pai, pedimos, desperte ao Senhor a tua igreja. Ó meu Deus, abençoa a campanha de missões mundiais. Estamos trabalhando, ó Deus, com o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Neste momento, ó Deus, de tanta ansiedade, desespero para muitos, inquietações, tristeza, temor, enfim. Ó Senhor, ajuda a tua igreja a continuar anunciando o teu Evangelho, transformando o mundo com a alegria verdadeira, a alegria de Jesus. Amém. Aquele que nos dá a verdadeira alegria. Ó Senhor, desperte, ó Deus, o teu povo, aqueles que têm consciência da obra missionária, que têm consciência de que a igreja precisa interceder por mais obreiros para a tua seara. Ó Deus, que não venhamos ter medo de colocar os nossos filhos diante do teu altar para serem usados por ti. Que não vejamos nenhuma outra carreira mais importante como a carreira da obediência ao Senhor, principalmente a carreira da obediência à grande comissão. Abençoa também, ó Deus, o teu povo, para que possa entender que todos os recursos que temos, nada temos na verdade. Tudo pertence a ti. E que o Senhor está provando onde está o nosso coração. Se é nas coisas deste mundo, ou se é realmente em Cristo Jesus e nos interesses do teu reino. Desperta a tua igreja, Senhor, para contribuir de uma forma exponencial, para que possamos enviar missionários aonde quer que seja necessário, que não venha faltar os recursos. E também, ó Deus, desperta o teu povo para a oração, desperta o teu povo para testemunhar, desperta o teu povo, ó Deus, para dar bom testemunho, onde quer que esteja. Seja com a Junta de Missões Mundiais, ó Deus, toda a sua direção e todos os missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Pois oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Expressemos nossa gratidão a Deus através da entrega de nossos dízimos e ofertas, da nossa vida também. Sempre tudo no altar do Senhor, porque tudo vem dele.
O Salmo 100, verso 2 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Vamos cantar o hino, cântico, oferta de amor, enquanto você consagra a sua vida e os seus bens no altar do nosso Deus. Com relação a isso, a tesouraria da igreja dará orientação aos irmãos com relação a como devem proceder para manter a sua fidelidade ao Senhor. E pedimos as orações dos amados para que todos nós possamos consagrar aquilo que é de melhor ao Senhor. Lembremos-nos de Ana, que clamava de dia e de noite pedindo ao Senhor um filho. Mas ela pediu assim: Senhor, quando o Senhor me der um filho, eu hei de colocá-lo diante do Senhor. O seu primogênito ela colocou diante do Senhor. Deus ouviu a sua oração, depois concedeu outros filhos, mas aquele primeiro que foi o seu primogênito, ela colocou diante do Senhor. Quero convidar você a nesta hora estar consagrando a sua vida ao Senhor, consagrando sua família, consagrando seus filhos, consagrando tudo que você tem. Você sabe que, de acordo com a palavra de Deus, se Deus não repreender o devorador, então mesmo que a gente trabalhe, é como se fosse para colocar num saco furado. Mas quando Deus nos abençoa, é diferente. Ele faz com que o pouco se multiplique. Pois bem, então cantemos: vem o Senhor minha vida oferecer. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração através da entrega dos nossos dízimos, devolução das nossas ofertas. Receba a nossa adoração como expressão de gratidão a Ti, meu Pai querido, pela provisão diária de todas as nossas necessidades. Que o Senhor continue suprindo com abundância a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então, expressemos também nossa gratidão a Deus, observando o que a sua palavra tem a nos dizer. Neste momento, o pastor Washington nos trará a mensagem. Que o Senhor se digne abençoar a sua vida e também a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrirmos a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 8. Estamos vivendo em tempos apocalípticos e Deus nos concede essa oportunidade para refletirmos sobre este tempo. Quero convidar você a ler Romanos, capítulo 13, capítulo 13, do verso 8. Romanos capítulo 13, do verso 8 até o 14. Assim diz a palavra de Deus: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias ou bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Meus queridos, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos, e ele escreveu exortando os irmãos daquela igreja a despertar do sono para a prática do amor, a despertar do sono para a prática da vigilância, despertar do sono para a prática da pureza. E ele faz uma advertência, porque o tempo da salvação está próximo. E ele diz: está agora mais próximo o tempo da salvação do que todos os tempos. E observe que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui há cerca de 2000 anos atrás. Ou seja, 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já estava exortando a igreja de Roma para atentar, para despertar do sono. Certamente aqueles irmãos já estavam dormindo, já estavam vivendo de uma forma como se não estivessem percebendo a vinda do Senhor. E então o apóstolo Paulo, ele vai dizer que é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Isso Paulo está se referindo a algumas décadas atrás. E veja, nós estamos há 2 milênios depois. E ele então fala que a noite é passada e o dia é chegado. Nós precisamos nos despir de todas as obras, de todas as coisas, de todas as práticas que não agradam a Deus. Precisamos despertar para o que é a vontade de Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus faça uma obra na nossa vida. É preciso despertar para o tempo que nós estamos vivendo, meus amados irmãos. Penso que não existe um tempo melhor para a gente pensar sobre estas coisas do que este tempo que nós estamos vivendo agora. Todos nós confinados dentro de casa, em quarentena, sem poder sair. Aqueles que saem são discriminados porque realmente
A recomendação é para todo mundo ficar em casa, e é para ficar mesmo, né? Um povo disciplinado, um povo obediente, um povo consciente, sabe por que é preciso ficar em casa. Então Deus tem um propósito também em todas as coisas. Então é importante a gente pensar sobre o tempo que a gente está vivendo. E eu quero refletir com você sobre isso. Despertemo-nos do sono e vigiemos. Vigiemos através da prática do amor. Possamos realmente vigiar. Como é que está a nossa prática daquilo que é o mais básico que Jesus Cristo nos ensinou? Então Jesus Cristo, ele nos ensinou reforçando o ensino do Velho Testamento. Quando Deus ensina na sua palavra: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, temos amado a Deus devidamente? Às vezes nós conhecemos apenas aquele mandamento bem simplório, né, que foi resumido de maneira muito simplória, né? Amarás amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Este é o mandamento que está na palavra de Deus. Marcos 12, 29 a 31, lá você pode conferir. Então, o apóstolo Paulo, ele faz aqui alusão à prática do amor. E o amor também ao próximo. Então, quem ama ao próximo não adultera, não furta, não cobiça, não mata. De forma que ele vai dizer que aqueles que guardam os mandamentos da palavra de Deus, então se aperfeiçoam no amor ao próximo. Jesus nos ensinou, né? Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Mas essa prática de amar ao teu próximo como a ti mesmo é uma prática também do Velho Testamento, que é ensinada no Novo Testamento. Já, né, havia o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, ele vai muito além. Quando Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, ali ele ensina que nós devemos amar até os inimigos. Totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a viver. E hoje em dia tem pessoas que odeiam apenas as pessoas pelo fato delas não fazerem parte da sua ideologia. Não concordarem com a sua ideologia já é motivo de ódio. Então, Jesus ensinou que a gente deve amar o inimigo. Então, se não fizermos isso, estamos em desobediência ao Senhor Jesus. Não é questão de opção. É uma questão de ter juízo, e obedece quem tem juízo. Jesus mandou que amássemos até os inimigos. Precisamos ver como é que está a prática do nosso amor. Nós temos a tendência de amar apenas as pessoas próximas, familiares, amigos, as pessoas que a gente gosta, que a gente se afeiçoa. Mas Jesus disse que é para amar os inimigos, né? E quero lembrar também à igreja que Jesus Cristo ensinou também o outro mandamento, o seu novo mandamento, lá em João, capítulo 13, versos 34 e 35, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Então Jesus nos ensinou a amar uns aos outros, ou seja, o amor que deve existir entre aqueles que são salvos, entre a família de Deus, entre os crentes, deve ser o amor sacrificial. O amor como Jesus Cristo sacrificou-se por nós. É este amor que nós devemos amar os nossos irmãos. Então esse é o tempo da gente avaliar como está o nosso amor aos irmãos. Porque Paulo diz aqui, né? A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, precisamos ver se estamos amando como Jesus amou. Tenho falado isso várias vezes à igreja. E eu só vou parar de falar sobre esse assunto quando eu vi os irmãos amando um ao outro de forma sacrificial, a ponto de dar a sua vida, como João diz, né? Nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então,
É hora de despertar do sono para fazer uma avaliação da forma de amar como nós estamos amando. Porque quando Jesus Cristo voltar, nós vamos prestar contas. Obedecemos ao Senhor ou apenas levamos a sua palavra de maneira como se não tivesse necessidade de cumprir? Então, é importante pensar nisso. Então, outra coisa importante também que ele fala aqui é a respeito, de a gente despertar para uma vida de santidade. Ele desperta aqui, a noite é passada, o dia é chegado, dispamos-nos por das obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Tudo que for envolvimento com pecado, todas as práticas pecaminosas, precisam ser retiradas de nossas vidas. Eu preciso avaliar a minha vida para compará-la à luz da vida de Jesus, do exemplo de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então nós precisamos ver como é que nós estamos vivendo. Então o nosso modelo de santidade não é o modelo que a gente acha que deve viver. Nem tampouco a gente olhar para os outros e muitas vezes pelo fato da gente se achar melhorzinho do que os outros, então a gente se sentir conformado. Nosso modelo de santidade é Jesus Cristo. Nosso modelo de santidade é o nosso Pai Celestial, conforme a palavra de Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, se chamamos Deus de Pai e se somos seus filhos, então um Deus santo deseja ter filhos vivendo em santidade. Então precisamos de fazer uma análise da nossa vida. Estamos vivendo em santidade como o Senhor deseja? Então, o apóstolo Paulo aqui desperta a igreja para isto, para a prática de uma vida em santidade. E ele chega a dizer, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, bebedice. Então, todas as práticas de dissoluções, em contendas, invejas, Então, ele diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então, temos que nos revestir do Senhor Jesus. Temos que nos despir de uma vida carnal, de tudo que não agrada a Deus, e nos revestir de Cristo. Se somos de Cristo, devemos nos revestir de Cristo. E como ele diz aqui, não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, não devemos alimentar os desejos da nossa carne. Nossa carne, ela nos leva a desejar coisas que levam à morte. E então nós precisamos conduzir a nossa vida, precisamos conduzir o nosso corpo, precisamos conduzir os nossos desejos, para que tudo venha convergir para os desejos que Cristo tem em relação a nós. Devemos viver uma vida que agrada a Deus e não a nós mesmos. Precisamos analisar essas coisas em nossa vida. Precisamos despertar do sono para a prática do amor, como falei, para a prática de uma vida de santidade. E então outra coisa que nós precisamos despertar do sono também é para a vigilância. Precisamos ser vigilantes. Certa vez Jesus estava com seus discípulos. Ele chamou seus discípulos para orar. Isso já prestes a... no mesmo dia em que praticamente ele foi preso para ser crucificado. Ele chamou seus discípulos para orarem com ele. E naquele momento eles estavam muito cansados. E Jesus chegou até a dizer, mas vocês não puderam orar comigo 1 hora? E Jesus falou assim, vigiai e orai, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, porque a nossa carne é fraca, nós precisamos estar sempre em alerta. Precisamos despertar do sono. E eu queria que você pensasse em despertar do sono em relação à vida. Desperte do sono em relação à vida. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer. Desperte para a salvação, pois a salvação está à porta. O dia da salvação está bem pertinho. É isso que Paulo está falando. E ele falou isso há 2000 anos atrás. Eu penso que se fosse hoje,
ele iria falar com muito mais veemência, para que todos nós ficássemos muito constrangidos mesmo. Eu penso que ele falaria para nós de tal maneira que enquanto ele estivesse falando, nós estaríamos já sentindo as trombetas quase tocando, anunciando o fim e a chegada do nosso Mestre. Então precisamos despertar para a vigilância, sabe por quê? Porque a vida é breve. Você sabe disso. A vida é breve. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, assim diz a palavra de Deus. Vou ler a partir do versículo 13, que diz assim: Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. É assim que a palavra de Deus mostra a respeito da vida, a respeito da nossa vida. Então a palavra de Deus diz que somos como um vapor. Quando a gente está diante de uma panela fervendo, a gente vê aquela fumacinha, né? Fumacinha assim que ela sobe, daqui a pouco ela desaparece. É assim que Deus mostra para nós, e principalmente se nos compararmos diante de um Deus eterno. O que é a nossa vida? Você lembra que na Bíblia Sagrada os primeiros homens, como foi o caso de Matusalém, chegou a viver 969 anos. Adão viveu 930, Noé viveu 650, Matusalém viveu 969 anos. Foi o homem que viveu mais, e o seu nome significava, né, com a sua morte virá o juízo. Então Deus prolongou o máximo a vida daquele homem, porque depois da morte de Matusalém viria o juízo, ou seja, aconteceria o dilúvio conforme registrado nas Escrituras. Você sabe também que depois do dilúvio, a palavra de Deus nos diz que a idade do homem passou a ser 120 anos. Foi reduzida, né? De 950, 969 para 120. Então, uma das pessoas que viveu menos naquela época, dos nossos primeiros pais, lá em Gênesis capítulo 5, foi Enoque, que viveu 365 anos, né? 365 anos. Aí ele foi dar uma caminhada com Deus e Deus o tomou para si. Mas todos os outros viviam muitos anos. Mas depois a idade do homem caiu para 120. Tá? E depois, no Salmo 90, a gente vai ver, né, que a palavra de Deus diz que a idade do homem é 70 anos. Quem passa disso, que chega a 80, 90, etc e tal, é de enfado e canseira. Não é? E hoje essas pessoas acima de 60 anos, como eu, que tenho 60, estamos ameaçados, né? Porque esse vírus tem sido um terror para as pessoas idosas, principalmente as pessoas, né, que têm problemas, já têm problemas crônicos de saúde. Então a idade do homem está reduzindo. Mas 70 anos, o que é isso? É muito pouco. Daqui a 10 anos eu tenho 70 anos. Se Deus me conceder viver até lá, se passarmos por esta tempestade. A vida é breve, a vida é muito curta. Então precisamos analisar, não é? A palavra de Deus diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, precisamos contar os anos e comparar com aquilo que a palavra de Deus nos revela. Né? Então, à medida que estamos nos aproximando dos 70 ou passando dos 70, significa então que a nossa vida está chegando ao seu fim. E ainda mais, felizes daqueles que alcançam essa idade, né? Um dia desse eu vi alguém falando uma coisa bem engraçada, né? O repórter chegou diante de uma pessoa que já tinha já chegando aos seus 100 anos e tal, e aí perguntou qual é o segredo, né, de viver tanto tempo, tantos anos, e o homem simplesmente disse: não morrer. Esse é o segredo de uma pessoa viver tantos anos, é somente não morrer. Então, né, aqueles que não morrerem vão chegar a essa idade.
Mas tem muitas pessoas que, como eu tive uma irmã, que morreu antes de nascer, não é? Então, não quer dizer que a pessoa vai viver 70 anos. E eu estou falando isso porque a palavra de Deus nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Faz parte da vida planejar a nossa vida. Se você, por exemplo, não se cuidar, você vai chegar a uma velhice e pode muito cedo, né, ter que ser carregado pelas pessoas se você não se cuidar. Então é importante planejar a vida e lembrar que a nossa vida é breve. Outra coisa importante para a gente pensar: desperte para a salvação que está à porta. Não é? Então, vigiando em relação à vida, porque a morte é certa. Então, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, então a palavra de Deus nos diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a morte é certa. E a gente está vendo aí pelos jornais, né, que todos os dias, né, então, dezenas, centenas de pessoas, né, estão morrendo, principalmente por causa do coronavírus. Então, a morte é certa. Nós não precisamos abreviá-la, temos que nos cuidar, porque não é preciso, não é necessário que a pessoa tenha que morrer pegando esse vírus, né, contraindo este vírus. Mas nós precisamos estar atentos a isso, né? Que a morte faz parte da vida. Nada de apavoramento. Nada disso. Precisamos administrar a vida. A morte faz parte da vida. Então, e a própria Bíblia diz que as pessoas tolas gostam de estar onde há festa. Mas o sábio gosta de estar no lugar onde há luto. Porque lá onde há luto, diante de um caixão, nós refletimos na vida, porque nós pensamos: hoje eu estou levando meu amigo, meu familiar, meu parente, ou uma pessoa conhecida, mas amanhã alguém vai me levar. Isso é uma realidade que não adianta fugir. Meu professor de psicologia pastoral já dizia que eu nunca me esqueci: se uma pessoa não está preparada para a morte, ela também não está preparada para a vida. E a pessoa diante da morte pode se apavorar, se desesperar, ficar ansiosa, né? Ficar em depressão e morrer antes do dia. Morrer antes do dia. Então é importante pensar nisso. A palavra de Deus diz: olha, a salvação está à porta. A morte pode chegar a qualquer momento. A morte só precisa de uma desculpa. Mas diante disso, nós temos a esperança em Cristo Jesus. A palavra de Jesus, ela tem sentido exatamente por causa da realidade da transitoriedade da nossa vida. Quando Jesus fala em João capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, por isso que muitas vezes a palavra de Jesus não faz sentido na vida de algumas pessoas, porque elas não pensam na realidade da morte. Imagine, por exemplo, se de repente um carro do Corpo de Bombeiros chegasse agora na sua porta, e aí, né, tocasse lá na sua campainha: é aqui? E você olhasse o quê? Você não ia ter necessidade daquele carro de bombeiros, porque se a sua casa não está pegando fogo, não há necessidade de um carro de bombeiros. Para quê? Mas, para o irmão Ferreira, nesses dias, o carro do Corpo de Bombeiros foi uma grande salvação, um grande livramento do seu comércio que estava incendiando, que podia até mesmo ter causado um grande estrago nos prédios circunvizinhos. Então, o irmão Ferreira sabe a importância do carro de bombeiros naquela hora, quando o seu prédio estava incendiando. Da mesma forma também a nossa vida. Se temos consciência de que a morte está às portas, qualquer momento ela chega, então a gente vai entender por que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, diante da morte, Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo João vai dizer
na sua carta que ele escreve no capítulo 2, versículo, primeira carta de João 2,25, ele diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então Jesus nos prometeu a vida eterna, porque ele sabe como que nós nos encontramos, não é, caminhando para o nosso fim. Ele sabe o que nos espera. Por isso, então, ele já providenciou amorosamente a vida, a mensagem da vida que Cristo nos oferece é exatamente para fazer sentido em nossa vida, que é breve e que nós sabemos que a morte é certa, mas mais certa do que a morte é a certeza da vida eterna que Jesus Cristo nos oferece. Você precisa se apegar com Cristo. Ao invés de você ter medo da morte, você precisa de tomar o antídoto da morte, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Com ele nós vencemos a morte. Com ele nós triunfaremos sobre a morte, assim como ele triunfou. Ele venceu a morte. Quando ele dizia para os discípulos que era necessário sofrer, padecer nas mãos dos anciãos, ser morto, crucificado, para depois ressuscitar, os discípulos chegaram até a dizer: Senhor, isso de maneira nenhuma, que isso de maneira nenhuma aconteça contigo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são do homem. Então, porque sem a morte na cruz, não haveria a nossa salvação, não haveria a expiação dos nossos pecados. Sem a morte de Jesus na cruz, então, ele não seria o nosso substituto vicário para a nossa redenção. Sem a morte de Jesus, não haveria a vitória com a sua ressurreição. Então, Jesus sabia que precisava passar pela morte para poder vencer a morte com a sua ressurreição. Então é nisso que está a nossa segurança, a nossa confiança na ressurreição de Jesus. Ele é a certeza de uma nova vida, certeza da vida eterna. Jesus Cristo nos dá esta segurança. Portanto, não temamos a morte. Celebremos a vida em Cristo Jesus, porque Ele vive. Cantaremos daqui a pouco. Tá? Mas uma outra coisa importante é que precisamos despertar para a salvação que está à porta, vigiando, né, em relação à vida, porque Jesus virá, Jesus voltará a qualquer momento. Então nós estamos aguardando a sua palavra se cumprir. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, é importante que nesses dias você pare para refletir sobre as palavras do Mestre. A partir do versículo 42 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então veja, Jesus manda vigiar, porque a sua vinda acontecerá de forma repentina. Vai ser numa hora que ninguém está esperando. Por isso então é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele manda que despertemos do sono, porque a salvação está às portas. Estamos mais próximos da vinda de Jesus do que todas as outras gerações que já passaram por este mundo. Nós estamos próximos à volta de Jesus. Nós podemos dizer até que nós somos os mensageiros da última hora. Somos os mensageiros dos tempos do fim. Somos os mensageiros da era do cumprimento do Apocalipse. A pandemia que nós estamos vivendo, ela tem proporções apocalípticas. Sim, são sinais que estão se cumprindo da volta de Jesus. Jesus, ele falou para os seus discípulos a respeito do sinal, ou dos sinais da sua vinda. Ele diz: logo depois da tribulação daqueles dias, olha aí, estamos vivendo em tribulação.
De repente, depois de um momento desse que o mundo todo está atribulado, não é? Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Jesus é amigo. Lembra daquele ditado que diz, quem avisa, amigo é? Jesus está avisando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, ele está avisando, está escrito, isso aqui vai acontecer. Nós podemos presenciar estas coisas. Para aqueles que têm confiança no Senhor, estarão aguardando isso com alegria. Aqueles que não têm confiança no Senhor, ou que estão com seus corações voltados para este mundo, com todos os seus planos voltados para as coisas desta vida, que ainda tem muita coisa para fazer neste mundo, este dia será um dia de terror. E a palavra de Deus diz, continua falando, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus está falando que isso aqui é algo que vai acontecer. Depois abra a sua Bíblia, leia todo o capítulo 24 de Mateus, tem muita coisa importante. Mateus 24 e 25. São palavras que nos ajudam a refletir, a pensar, a aguardar a volta de Jesus. Mas alguém pode até dizer assim, mas Jesus prometeu há tantos anos, será que ele vem mesmo? Será que ele não está demorando? Como é que ele prometeu e não veio ainda? Ora, a palavra de Deus também tem respostas para isso. No livro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, aqui está a explicação por que Jesus ainda não veio. Ele não está demorando, ele sabe o que está fazendo. Diz assim a palavra de Deus, segunda de Pedro 3, 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Jesus não está demorando. Jesus está sendo paciente com aqueles que ainda não alcançaram a salvação. Então, é muito importante isto. Jesus está dando um tempo, dando uma oportunidade. A palavra de Deus diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus sempre desperta o homem para buscar a Deus enquanto é tempo. Então Jesus está concedendo um tempo, é o tempo da graça, tempo da oportunidade. Aqueles que ainda não ouviram falar da salvação, precisam ouvir urgentemente. Aproveite que você nesse tempo tem muito tempo aí para ficar em casa, aqueles que não estão trabalhando, né, nas situações de emergência. Então aproveite esse tempo que você tem aí livre para investir na evangelização através das redes sociais. Leve a mensagem do evangelho para as pessoas. Acorde. Talvez Deus esteja nos concedendo esse tempo agora para a gente parar, porque através da internet a gente pode pregar o evangelho no mundo todo, a todas as pessoas que nós conhecemos. Então diariamente eu mando mensagem para pessoas do mundo todo. Então Deus nos concedeu o privilégio de a gente poder anunciar a sua palavra hoje sem praticamente sair de casa. Então, se nós estamos vivendo os tempos, né, que antecedem, né, a vinda de Jesus que está próxima, então vamos aproveitar, porque essas pessoas precisam ouvir, elas precisam se converter. Cuidado com a pregação do evangelho que só fala a respeito de prosperidade, que só fala do amor de Deus e não explica que o pecador precisa arrepender-se dos seus pecados. O pecador precisa entender que os seus pecados estão conduzindo à morte eterna, que precisam arrepender-se enquanto é tempo. Por isso Jesus morreu na cruz para salvá-los. Por isso que Jesus derramou seu sangue para nos comprar para Deus. Então é importante pregar o evangelho verdadeiro, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, confessem Jesus como Salvador e desfrutem da bênção da salvação que está às portas.
A salvação está batendo a porta. A volta de Jesus acontecerá a qualquer momento. Então, meus amados, a iminência da volta de Jesus deve nos levar a obedecê-lo quanto à prática do amor, quanto à prática da santidade e quanto à prática da vigilância, entendendo que a vida é breve, que a morte é certa, que Jesus voltará a qualquer momento. Tá? Então, baixe sua cabeça nesse momento, reflita em tudo que foi falado. Se o dia da salvação fosse hoje, se o dia da vinda de Jesus acontecesse hoje, você estaria preparado? Não espere para se preparar para a vinda de Jesus. Depois que a trombeta tocar, não haverá mais tempo de preparação. Você precisa estar preparado, precisa estar preparada para a vinda de Jesus. Você lembra da parábola das 10 virgens? Pois bem, ali é o retrato que Jesus mostrou da realidade que vai acontecer na sua vinda. Muitas pessoas estarão preparadas como aquelas 5 virgens prudentes. E muitas pessoas estão protelando para se preparar um pouquinho mais tarde. E aí Jesus disse, né, que vai chegar numa hora que muita gente está protelando, deixando para depois. Não, isso aí, vida espiritual, essas coisas espirituais eu deixo para depois. Fica cuidando da sua vida, dos seus interesses e tal, deixando as coisas espirituais para depois. Não estarão preparadas. Muitas pessoas que sabem que precisam se converter dos seus pecados, estão brincando com o pecado, dizendo, não, depois eu vejo isso. O Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, dizendo, você tem que mudar, você tem que mudar. Você tem que mudar agora. E a pessoa, não, mas eu posso deixar para depois. Deus é misericordioso, Deus é bom. E a pessoa fica brincando com Deus. Pode acontecer, né? Ou vai acontecer, quando Jesus voltar, muitos estarem preparados e muitos deixando para se preparar por ocasião da sua vinda. Naquela ocasião, como que você estará? Preparado ou se preparando? Como que Jesus vai lhe encontrar? Uma pessoa preparada para encontrar-se com Ele? Ou uma pessoa que estará ainda para se preparar para se encontrar com Ele? Faça uma oração nesse momento. Veja como está a sua vida. Faça de conta, né? Ou então, tenha esse momento como sendo um momento que Jesus vai chegar a qualquer momento. Se prepare. Lembre-se que você faz parte da geração que está mais próxima da volta de Jesus. Ninguém esteve tão próximo da volta de Jesus como nós, como a nossa geração. Então esta é a hora de refletir, esta é a hora de voltar-se para Jesus. Desperte do sono, busque ao Senhor Jesus agora. Aqueles que já são de Jesus, desperte para a prática do amor e da vida de santidade. E aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador, aproveite esse momento para buscar o Senhor enquanto é tempo, para que depois você não venha amargar eternamente sem Deus, por imprudência, por não ter buscado o Senhor no tempo que o Espírito Santo estava falando ao seu coração. Nós vamos cantar neste momento, porque Ele vive, tá? Por isso, então, você pode crer em Jesus e ter a certeza do amanhã, ter a certeza de que na hora que Jesus vier, você estará pronto, você estará pronta para o encontro maravilhoso com Ele, para morar com Ele para sempre. Vamos então cantar porque Ele vive.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Como é maravilhoso a gente poder ter uma fé assim, não é? Mas é esta a segurança que Jesus nos dá. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, nós temos todas as certezas. Ele nos dá a certeza da vida eterna. Eu queria neste momento dizer para a igreja, né, para aqueles que nos ouvem, que na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 19h30, né, retornaremos com o culto de oração. Então você pode nos acompanhar a partir das 19h30, tá? E no domingo, a partir das 9h, nós teremos a nossa EBVD, tá certo? A nossa Escola Bíblica Virtual Discipuladora, tá? A partir das 9h, então você pode se conectar aí, que nós estaremos trazendo estudo da Palavra de Deus e a seguir aquele culto, né, de adoração e mais reflexão para o nosso crescimento espiritual. Prepare-se então das 9 às 11 para estar conosco, participando da nossa Escola Bíblica Virtual e também logo após o culto matinal, que vai ser maravilhoso. E no domingo à noite, às 18h, no mesmo horário de hoje, atrasamos um pouquinho, né, porque ainda estamos no processo de adaptação, mas queremos no próximo, pontualmente às 18h, voltar a estarmos juntos, tá? Devemos orar pela nossa nação, orar pelas pessoas que sofrem, orar pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que estão trabalhando no abastecimento, né, das cidades, enfim. Devemos interceder pelas pessoas que sofrem, principalmente por aqueles que estão sofrendo sem ter uma palavra amiga, porque o tempo de receber uma palavra amiga já passou. Então, e vamos nos preparar, vamos nos prevenir, vamos cooperar com as autoridades, vamos cooperar conosco mesmo, né? Essa é uma cooperação para todos nós, tá certo? Então evite realmente, só saia de casa se você tiver realmente um motivo muito justo, mas se você tiver alguém para fazer isso, não saia, de preferência, né? Use os mecanismos aí de entrega, né? Que estão à disposição, para que a gente possa se proteger e também proteger os outros, né? Quanto menos pessoas circulando, menos o vírus haverá de se propagar e a nossa estrutura de saúde terá mais condição de socorrer aqueles que precisarem. Então vamos pensar nisso, tá? E essa pessoa que pode precisar de ajuda pode ser eu, pode ser você, pode ser um ente querido seu, pode ser um amigo seu, então vamos ser solidários com essas pessoas, tá bem? Estamos juntos, tá? Tomando todos os cuidados de prevenção, lavagem das mãos, cuidar de todos os objetos, né? Enfim, então vamos cuidar de tudo isso e aproveitar para investir no nosso crescimento espiritual durante esse tempo, tá? Vamos orar então, encerrando nosso culto nesta noite. Aliás, o culto continua, cada um adorando a Deus. Nosso Deus, muito obrigado por poder transmitir a Tua palavra e poder estar junto com os nossos irmãos e amigos, ó Deus, neste momento. Pedimos, ó Pai, que receba a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo conhecimento da Tua palavra, por poder, ó Deus, ter acesso à Tua verdade, a todas as advertências que a Tua palavra tem para as nossas vidas. Peço a Deus que abençoe todas as pessoas que estão ao alcance dessa transmissão. Abençoe, Pai querido, as pessoas que estão sofrendo, espalhadas pelo mundo. Abençoe as autoridades do nosso país também, as autoridades do nosso estado, do nosso município. Abençoe também, Pai querido, as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para que não deixem de cumprir a sua missão, apesar de
estarmos vivendo nesse momento de tribulação. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, a primeira igreja batista da Convenção em Juazeiro do Norte. Abençoa a Deus para que nesses tempos difíceis possamos honrar todos os nossos compromissos e continuar avançando, levando o Teu Evangelho em todos os lugares aonde precisam. Pedimos a Deus que desperte mais pessoas comprometidas em viver para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, desperte pessoas que estão vivendo para si, para que entendam, ó Deus, que é tempo de viver para Ti. Ó Senhor, muito obrigado por este momento. Obrigado por nossa equipe aqui de apoio. Obrigado por todos os nossos irmãos que estão nos ajudando nesse momento. E obrigado a Deus porque podemos transmitir a Tua palavra de forma virtual. Que esta Tua palavra venha encontrar corações férteis, para que ela venha nascer, que venha dar muito fruto para o louvor da Tua glória, para aquele dia quando Jesus voltar, possamos ver muita gente, ó Deus, sendo alcançada através da Tua palavra. Prepara-nos, ó Deus, para aquele encontro glorioso contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um abraço para todos, um abraço virtual. Que Deus nos abençoe.